Olá, queridos alunos, alunas, pais e responsáveis. Eu sou a professora Kátia Bandeira e essa é a nossa primeira aula de História do terceiro bimestre. Passou rápido, não é mesmo? Espero que vocês tenham curtido as férias de julho. Bem, nesse bimestre, todos os componentes curriculares, ou seja, todas as disciplinas, todas as matérias vão tratar de um tema em comum que é a saúde. Nossa disciplina de História vai retratar aspectos históricos da saúde. Desde o bimestre passado, estamos falando sobre o período do início da República no Brasil. E nesse período ocorreram grandes questões de saúde e é disso que vamos falar na aula de hoje. No início do século XX, uma questão sanitária viria a explicitar a herança da escravidão vigente e canalizar a raiva dos negros e negras contra o racismo. A revolta da vacina de 1904 nada mais foi que a resposta que negros e operários deram a um problema sanitário como esse que enfrentamos atualmente com o novo coronavírus. A revolta da vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904, lá na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Seu pretexto imediato foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, mas também é associada a causas mais profundas, como as reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito do Rio na época, como já vimos nas aulas anteriores, em conjunto com as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo Cruz. A DGSP, que hoje é o Ministério da Saúde, ela podia invadir, vistoriar, fiscalizar, despejar e até demolir casas e construções sem nenhuma indenização. As equipes eram sempre acompanhadas de soldados da polícia, além de contar com um foro especial dotado de um juiz especialmente nomeado para aquelas questões. Então, a vacinação naquela época era carregada de violência e falta de informação, como a gente pode ver nessa cena aqui. Bom dia, eu sou o Dr. Alberto Assunção. Eu e minha equipe viemos dar início à vacinação obrigatória. Vocês podem fazer fila aqui, vocês vão ser as primeiras a serem vacinadas. Mas o senhor não tem o direito de... Minha senhora, é a lei. A vacina é obrigatória. Vamos. Se meu marido estivesse aqui, nenhum de vocês ia encostar um dedo em mim. Se o seu marido estivesse aqui, também seria vacinado. Pode começar. Vai. Faça uma fila aqui na frente. Não! Agora, é agora. A vacina era necessária, porém não houve campanhas satisfatórias para que as pessoas fossem informadas. Não existia internet. A informação chegava a poucas pessoas, por jornal. O que também limitava muito, pois era grande a quantidade de pessoas que não sabiam ler. Os nossos convidados sentiram-se atacados pela vacina obrigatória. O que nós estamos tentando fazer aqui é mostrar a eles que a vacina é algo bom para todos. Pai, admite, o governo impôs a vacina sem nem explicar do que se tratava. Eu fui atacada. Não, eu fui agarrada. Teve gente que morreu na hora. No dia 16 de novembro foi decretado estado de sítio. A polícia e o exército foram mobilizados para reprimir os manifestantes. As vacinas surgiram lá no século XVIII, quando Edward Jenner percebeu que pessoas que lidavam com gado tinham resistência à varíola, uma doença que causa infecções, inclusive na pele. Ele observou que essas pessoas que mexiam com o gado pegavam a doença de uma forma mais leve e teve a ideia de usar o pus dessas pessoas que tinham essa doença de forma mais leve para infectar outras pessoas saudáveis e assim forçar o corpo a produzir anticorpos. Estava inventada a vacina. Com um pequeno corte, o britânico colocava um pouco de pus infectado nas pessoas que tinham relações leves e elas ficavam mais fortes para se houvesse uma infecção mais severa. Nessa época, aconteceu o que acontece hoje, por ignorância, por acreditar em fake news. As pessoas ficavam com medo de se transformar em vaca. Você já viu essa história com vacina contra o coronavírus, não ouviu? Só que com outro animal. Em relação à revolta dos negros, no episódio da vacina, ela está diretamente relacionada ao fato de que desde a chegada da imunização no Brasil, essa população teria sido usada tanto como cobaia como para transportar a vacina. E não era transportar carregando vacina, não. Eu vou contar para vocês. Não era possível trazer o pus infectado por uma viagem de navio que duraria semanas. Assim sendo,
o Brasil enviou 7 meninos e meninas para trazerem a doença em seus corpos. 7 crianças escravas. Quando eles voltaram ao Brasil, o pus da ferida dos seus braços foi sendo repassado para o restante da população. A vacina nessa época era muito diferente do que é hoje. Não havia seringas. Não era algo muito bonito de se ver. O braço com a ferida e pus era encostado no braço de uma pessoa saudável, mas antes era feito um corte no braço saudável e assim a doença entrava, mas de forma leve. Depois de uma semana, o recém-vacinado também estava produzindo pus infectado na sua ferida e também tinha que repassar para outras pessoas. Era a vacina braço a braço. Hoje temos a vacina segura que salva vidas. Infelizmente, agora, durante a pandemia, a vacina chegou tarde demais para mais de 500 mil de brasileiros. Essa demora na compra da vacina ocorreu por questões políticas. Infelizmente, desde a época do Brasil Colônia, questões políticas permeiam as questões sanitárias e muita gente paga por isso com a vida. Mas quando chegar a sua vez e a vez da sua família, vacine-se. Ninguém virou vaca na época da vacina da varíola. Ninguém vai virar jacaré com a vacina contra a Covid-19. Acredite na ciência, tenha fé em Deus e se cuide.